Bom dia, Vinícius. Tá me ouvindo? Bom dia. Esperar só mais um pouquinho, o pessoal ir entrando, tá? Pra gente iniciar. Meninas, vão já colocando aqui no bate-papo o nome de vocês e a turma, tá? Enquanto eu vou esperar só mais alguns minutinhos, eu já inicio com vocês três, ver se mais alguém entra. Aí entrou mais um. Quem entrou agora, coloca o nome aqui no bate-papo, tá? E a turma para registrar sua presença na aula. Eu vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Vocês já conseguiram ver minha tela? Carregou aí para Sim. vocês? Hã? Sim. Sim? Então vamos continuar aqui. A gente parou aqui ontem, né? Nós estávamos falando sobre função sobrejetora. Função sobrejetora é aquela função em que o conjunto B é a imagem da nossa função, tá? Aí vamos continuar aqui. Próximo slide. Aqui. Agora nós vamos falar da função bijetora. O que será isso? Seja f uma função de A em B, dizemos que f é uma função bijetora se for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Neste caso, cada elemento distinto de A corresponde a um elemento distinto em B, injetora, e a imagem, tá, dela é igual ao conjunto B, que é a sobrejetora. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar o que a gente viu ontem. Função injetora é aquela que todos os elementos do conjunto A fazem parte da função, tá? Então, a gente chama de função injetora. Função sobrejetora é aquela que a minha imagem da função é todos os meus elementos do conjunto B.
E agora a gente descobriu uma função nova, bijetora. Bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora. Ficou alguma dúvida para vocês sobre esse conceito dessas duas funções? Se ficou, eu posso repetir. Ficou alguma dúvida? Sim, não? Não. Vou continuar então, tá? Ó, exemplo. Dados os conjuntos A, que é igual 0, 2 e 4, B igual menos 1, 3 e 7, determinar a função de A em B definidas pela lei de y igual a 2x menos 1. O que nós vamos fazer? Vamos pegar todos os elementos do nosso conjunto A e vamos atribuir os elementos como valores para x, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Quando x for igual a zero, vamos substituir, então, o zero onde for x. A função não é 2x menos 1? Então, y é igual a 2 vezes 0 menos 1. Nós vamos ter 0 menos 1, então y é igual a menos 1. Quando x for igual a 2, nós vamos então ter esse resultado aqui. Y é igual a 2, onde for x vou substituir por 2, x por 2. Y é igual a 2, onde for x vou substituir por 2, então 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2 é 4, menos 1, y é igual a 3. Agora, eu vou pegar aqui o quarto elemento do conjunto A, x é igual a 4. Então, y vai ser igual, aonde for x, vou substituir por 4. 2 vezes 4, menos 1. 2 vezes 4 é igual a 8, menos 1, y é igual a 7. Agora, o que eu vou observar? Todos os meus elementos aqui do conjunto A estão aqui. Aí, o meu conjunto B, eu vou verificar se todos os elementos do conjunto B é iguais aos resultados que eu encontrei da equação que eu resolvi. Então, eu tenho aqui y é igual a menos 1. Então, quando x for 0, y é igual a menos 1. Então, dá certinho, ó. O primeiro elemento do conjunto A é 0. O primeiro elemento do conjunto B é menos 1. Então, deu certo. Quando o x for igual a 2, y é igual a 3. Então, vou ver aqui no conjunto A, vou pegar o elemento 2 e vou ver se tem o elemento do conjunto B que é igual a 3. Sim, também o segundo elemento do conjunto B é 3. Então, quando quando x for 2, y vale 3. Então, ó, ligo os dois. Então, agora, quando x for igual a 4, y tem que ser igual a 7. Então, ó, no conjunto A, eu tenho 4. Então, o meu y tem que ser igual a 7. No conjunto B, eu tenho aí o número 7. Então, sim, ó, observação. Para cada elemento de B, que é imagem de pelo menos um elemento do A. E cada elemento do A possui uma imagem distinta em B. Então, aqui a gente chama esse tipo de situação de função bijetora, quer dizer, ao mesmo tempo que ela é injetora, que é todos os elementos do conjunto A participam da função, ela também é uma função sobrejetora, porque todos os elementos do meu conjunto B é a imagem dessa função. Lembrando que a imagem da função, o que vai ser? A imagem da função vai ser todos aqueles elementos que eu tenho, que são a resposta, que é a resposta da minha equação quando eu resolvo, tá? Então, nesse caso, o conjunto B também é a imagem da função. Então, seguir os dois parâmetros, então eu tenho uma função bijetora. Vocês conseguiram compreender esse conceito? Se não conseguiu, eu posso repetir. Conseguiram compreender? Falem para mim, por favor, para mim saber se vocês entenderam ou não. Se eu posso continuar ou não, também preciso saber.
Primeiro B, alguém por aí? Eu vou entender, professora. Tá? Vocês estão com sono ainda? Eu não. Não? Hoje, pouquinho a gente assistindo a aula. Agora vamos ver aqui, ó. Domínio de uma função real, tá? Então, para determinar o domínio de uma função real, né, a gente tem que determinar o subconjunto dos reais, né, dos números reais, que é formado de todos os valores de x possíveis. Então, para as expressões, né, resultar pelo menos um número real como resposta. Então, quando o exercício te pedir assim, determine o domínio em reais, isso aqui quer dizer que é números reais, das funções. Então, olha só. Para mim determinar o domínio da função em reais, tá? Determinar o subconjunto dos reais, que é formado de todos os valores de x possíveis, tá? Então, vamos lá. F de x é igual a 3 mais x dividido por 2x menos 5. Então, olha só. Eu tenho duas situações, né? A primeira situação que eu vou pegar vai ser essa aqui. 2x menos 5 vai ser o quê? Diferente de zero. Então, se eu pegar 2x menos 5 diferente de zero, tá? Eu vou ter, então, isso aqui como resultado. 5 sobre 2, tá? Então, ó, o domínio da função x pertence aos reais, em que x é diferente de 5 sobre 2. Nesse exemplo aqui, f de x, raiz quadrada de 2x menos 6 dividido por 5. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é tentar resolver o que está dentro da minha raiz. Então, só existe duas possibilidades para essa raiz quadrada. O seu x ele é maior ou igual a zero, tá? Feito isso, eu consigo isolar o x, então eu tenho 2x menos 6 maior ou igual a zero. Eu vou ter 2x maior ou igual a zero, 2x maior ou igual a 6. E aí, x ele vai ser maior ou igual a 3, tá? Porque 6 dividido por 2 é 3. Então, esse é o domínio que eu chamo da minha função, em que x pertence aos reais e x ele é maior ou igual a 3, tá bom? Então, outra situação. F de x é igual a 3 dividido por raiz quadrada de x mais 2, tá? Então, olha só. X mais 2, toda vez que tiver, gente, raiz quadrada, a única possibilidade que tem é que seu x ele vai ser maior que zero, tá? Então, eu tenho aqui x maior que zero. Agora tem como eu isolar o x, coloco ele do lado de cada do sinal de maior e transfiro o 2 para o outro lado. Então, vai ficar 0 menos 2. Então, x é maior que menos 2. E aí, o domínio da função é esse resultado que eu encontrei, que x pertence aos reais, em que x é maior que menos 2. E a letra D, ó, eu tenho uma situação como essa, não tem nenhuma restrição, então qualquer número real é possível, porque você tem x elevado ao cubo mais x, tá? Então, o domínio da função são todos os reais. Agora, uma função inversa, o que seria isso, né? Então, a gente seja uma função que ela é bijetora, a gente chama ela de inversa de f, a função de b em a, se e somente se f de m é igual a n e equivaler a gn, que é igual a m quaisquer. Que sejam m que pertence a A, n que pertence a B, então seja f de menos 1 a função inversa de f. Que confusão! Vamos ver o que a gente vai resolver com isso aqui, tá? Agora é o contrário. Então, dados os conjuntos A e conjunto B, nós temos aí 1, 2 e 3,
e conjunto B 6, 7 e 8, sendo a função de A em B definida pela lei de f de x igual a x mais 5, tá? Então, aí nós teremos, né, a seguinte relação. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todos os valores do conjunto A, substituir na nossa equação de y igual a x mais 5. E aí a gente vai ter esses resultados. Então, gente, vai funcionar assim. Quando x for 1, 1 mais 5 é igual a 6. Então, o primeiro par ordenado que a gente tem é 1 e 6. Quando x for 2, 2 mais 5 é igual a 7. Nosso segundo par ordenado, 2 e 7. Quando x for 3, nós temos aí 3 mais 5 igual a 8. Então, nosso último par ordenado, 3 e 8, tá? E para a função de f elevado a menos 1, nós teremos o inverso dessa função. Ter o inverso dessa função seria y igual a menos 5, tá? Então, seria o nosso inverso. Então, o que a gente faria, né? 6, nós teríamos agora... Vocês sabem da regrinha que todo número elevado a expoente negativo, ele é o inverso desse número? Vocês aprenderam isso alguma vez em matemática? Alguém já aprendeu? Se eu aprendi, eu não lembro mais, não. Não lembra mais, não? Não. É o inverso, seria o quê? Seria a gente pegar todos esses pares ordenados que a gente encontrou aqui e inverter a ordem deles. Então, em vez de ser 1 e 6, a gente vai ter 6 e 1. Em vez de ser 2 e 7, a gente vai ter 7 e 2. Em vez de nós termos 3 e 8, a gente vai ter 8 e 3, tá? É o inverso, tá bom? Seria isso, ó. 6 menos 5 é igual a quanto? A 1. Então, ó, 6 e 1, tá? Então, eu vou pegar aqui 7 menos 5 é igual a quanto? 2. Então, eu tenho aqui 7 e 2. Vou pegar aqui 8 menos 5 é igual a 3. Então, eu tenho 8 e 3. É o inverter, tá? Aqui tá y igual a x mais 5. Como é o inverso, aí eu vou ter x menos 5 e vou partir do ponto do conjunto B para fazer os meus cálculos, tá? O inverso seria isso, tá bom? Dúvidas? Não? Nenhuma. Então, ó, vamos agora o cálculo de uma função inversa. Seja a função y igual a x mais 5 na lei de correspondência em que A está contido em que A é função de B, tá? De A em B. Troca-se x por y e vice-versa. Então, teremos x é igual a y mais 5. Isola-se o y. Então, no x menos 5 é igual a y, ou y é igual a x menos 5. A lei da correspondência da função de f elevado a menos 1. Então, aqui pede para a gente determinar a lei da função inversa de y é igual a x mais 2 dividido por x e 1. Deve ser x menos 1 para x diferente de menos 1, tá? Então, seria o inverter. Eu vou ter y mais 2 e y dividido por... Aqui, gente, é menos 1, tá? Por y menos 1. Aqui é mais 1. Aí ficou y menos 1. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência o x. Então, eu vou ter y menos 1. É a mesma coisa que eu ter que y é igual a y mais 2. É só inverter, não tem segredo não, tá? X vezes y menos x é igual a y mais 2. Então, é só inverter, tá bom? Você vai pegar a primeira função dada e inverte ela. É o que a gente fez lá. Não tem segredo. É bem simples mesmo, tá?
Então, ó, a gente tem aqui duas tabelas, né? Tem o percurso dado em quilômetros e o consumo em litros. Então, aqui a gente tem uma função f de x igual a 0,1 vezes x. E aqui a gente tem uma funçãozinha g de x, que é igual a 12 vezes x. Fazendo a composição das duas tabelas, podemos obter o custo do percurso sem verificar o consumo. Será que a gente consegue? Então, olha só, a gente tem aqui a primeira tabela, tá? A gente pode fazer todo o percurso sem verificar o consumo. Então, a gente tem aqui o percurso e o custo. E aí, a gente vai ter aí uma equaçãozinha de h de x, que é igual a 1,2 vezes x. Essa lei, gente, ela é obtida pela composição de duas funções, tá? Quando eu faço a decomposição de duas funções, eu chego a esse resultado aqui, tá bom? Seria o quê? A função de g de x, né? Seria igual a f de x e g é igual a função módulo da função de f de x, que é igual a 12 vezes o módulo da função f de x. A função f, módulo da função f de x é igual a 12 vezes 0,1x, tá? Então, ó, todo esse resultado vai ser igual a 1,2 vezes x. Meninos, então a gente fica por aqui. Nós vamos falar sobre função composta e os seus diagramas para a nossa próxima aula, tá? Esse conteúdo está quase encerrando de todos os tipos de funções. Vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Não. Não, tá tranquilo? Todos vocês colocaram o nominho aqui para mim no bate-papo? A turma? Então é só, viu, queridos? Sim. A gente se vê. Deixa eu ver se a gente tem mais aula hoje. Não, hoje é a nossa última aula. Revisem o conteúdo de conjunto numérico, viu? Mas vocês têm simulado. Dá uma olhadinha naquela parte que a gente falou de dízima periódica também. Viu? Não deixem de olhar essas partes não, é importante. Tchau, fiquem com Deus, tenham uma boa manhã, um bom dia. A gente se vê amanhã, tá? Se amanhã tiver aula normal, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.